Que Deus abençoe sua vida de forma rica, abundante e poderosa. Eu declaro sobre a sua vida casa de paz, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Em nome de Jesus de Nazaré. Olha, Deus está aqui. Escreve aqui embaixo, minha casa é casa de paz. Nós estamos aqui já a quarta mensagem falando sobre o conselho, tá? E às vezes nós vamos precisar desse conselho para construir algumas coisas fortes, poderosas. Isso é tão poderoso para nós. Abrir o coração e entender que os conselhos certos vão mudar completamente o rumo da nossa vida. Isso é importante. Por que eu estou te falando isso? A Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6, que um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado ele carrega em seus ombros, e o seu nome será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse conselho, ele precisa chegar lá dentro da tua vida. Porque o conselho de Deus é um conselho que vai alinhar você, vai ajustar a sua vida, vai corrigir a sua trajetória. E esse conselho que talvez você está precisando. E o que eu quero que você entenda, que esse conselho vai precisar ter o discernimento de compreender e de adaptar a realidade que você está vivendo, a realidade que você está enfrentando. Então, Moisés, ele estava cuidando do povo, estava difícil, exaustivo e ele estava esgotado. Qual foi o conselho que aparece? Do seu sogro. O seu sogro que o amava, que o queria bem. O seu sogro vira e fala assim, olha Moisés, o que você está fazendo não vai dar certo. Você vai precisar repartir a carga, senão você vai fadigar você e vai fadigar também todo o povo. Queridos, o conselho do seu sogro foi um conselho pontual, verdadeiro. Só que o ponto que eu quero trazer aqui é que Moisés precisaria saber adaptar aquele conselho. Então, a virada que você precisa dar, a mudança que você precisa ter, a transformação que você precisa chegar para 2026, talvez dependa de um conselho que você ainda não tem. De um conselho que você ainda não recebeu, de um conselho que você ainda não abriu o coração para ter. Qual é o conselho? Moisés falava com Deus face a face, o povo vinha até ele. Agora, Deus fala comigo sobre tudo. Você acha que Deus não vai falar comigo sobre isso? Queridos, aqui é o poder do conselho. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos, nós vencemos a guerra. Nós vencemos a guerra. Provérbios diz, na multidão de conselhos venceremos a guerra. Estamos perdendo a guerra porque estamos jogando fora os conselhos que nós podemos receber. Conselhos que precisamos. Qual conselho você está jogando fora? Em nome do seu próprio entendimento. Você se estribando no seu próprio entendimento para que você talvez pense que está fazendo... Não, na verdade você está arrumando uma desculpa para não agir, para não fluir, para não mudar, para não acertar. Pare hoje de desculpa, aceite o mundo concreto e diga, Deus, eu preciso de algumas mudanças, eu preciso de alguns alinhamentos, eu preciso de alguns ajustes. Esse daqui é o ponto. Saul não aceitou o conselho. Sansão não aceitou o conselho dos seus pais. Quando você começa a rejeitar os conselhos de quem te ama, de quem já trilhou caminhos
e entende das coisas mais do que você, de um especialista. Quando você rejeita os conselhos de um profeta, claro, volto aqui a dizer, você precisa ter discernimento e adaptar a sua realidade. Não quero que você seja um Maria, vai com as outras, mas Deus, Ele está dizendo o seguinte, meu nome é maravilhoso conselheiro. Deus se revela através de conselhos. Existem conselhos que você está jogando fora, existem conselhos que você já jogou fora, que você está travando a sua própria vida. Quantos problemas poderiam ser evitados, quantos milagres poderiam ser recebidos, quantas mudanças e transformações poderia ser alcançada se nós tivéssemos vivido esse conselho que nós estamos simplesmente desprezando. Eliseu, já disse, meus filhos foram levados para pagar a dívida. O que você tem em casa? Segue o conselho. Naamã, falei ontem, olha, se ele estivesse diante do profeta, ele seria curado. Um conselho de uma menina escrava. Vou ouvir seu conselho. Jetro, sogro de Moisés, olha, desse jeito você vai se esgotar. Quem você pensa que é? Deus fala é comigo. Eu já abri o mar vermelho. Para ser soberbo. Essa espiritualidade que não se submete à inteligência não é espiritualidade, é religiosidade que te torna frágil, estéril. Acorda. Existe um conselho de Deus entregue para cada circunstância. Abrir o coração para isso pode mudar toda a nossa circunstância. Qual conselho de um médico, de um amigo, de alguém que te ama, de alguém que talvez seja menor do que você, mas que está vendo a sua dor? Qual conselho? Aprenda hoje a acessar e abraçar. Vamos orar. Estamos falando sobre o poder do conselho. Se você quer, a minha pergunta é se você quer para 2026 um crescimento verdadeiro, você vai precisar acessar um conselho de alguém que já foi mais longe, de algum profeta, de alguém que é especialista, em nome de Jesus. Então, conecta sua mão com a minha. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora um conselho, que essa pessoa abra a janela dos céus e derrama o Senhor da bênção de Deus. Pai, essa empresa que não deslanchou, esse milagre que não aconteceu, essa vitória que ainda não surgiu, eu profetizo agora a bênção de Deus aparecendo em nome de Jesus. Janela dos céus se abram agora de forma extraordinária em nome de Jesus. Pai, eu declaro isso, eu profetizo isso em nome de Jesus. E você que crê diz amém e graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe de forma rica e abundante. E eu creio que a janela dos céus vão se abrir para você. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que Deus abençoe. Tem um conselho chegando aí.